No programa de hoje, temos dois professores convidados. Vamos conversar com o professor Geraldo Tadeu Monteiro. Ele é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, cientista político, e também com o professor de Administração Pública da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, professor Frederico Lustosa da Costa, e com ambos, que são autores do livro Bolsonarismo no Poder, rupturas institucionais e suas consequências. Esse é justamente o tema da nossa entrevista de hoje. Eu inicio dando as boas-vindas ao professor Geraldo Monteiro. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Robson, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, especialmente com meu amigo Frederico Lustosa, que dividiu comigo essa tarefa espinhosa de organizar, né, esse livro sobre as práticas do bolsonarismo no poder. É um prazer. Prazer, mais atual do que nunca, não é, professor Frederico? Sim, sem dúvida, é um tema necessário e oportuno nesse momento, sobretudo que nós estamos vivendo no nosso país. Quando o Geraldo Tadeu me convidou para participar desse livro, fiquei muito honrado, né? Somos parceiros há mais de 25 anos, fazendo projetos, escrevendo coisas. Ele já organizou outros livros que me convidou para participar, então eu fiquei muito entusiasmado, até porque a gente tinha um grupo aí de intelectuais que dividiam conosco as mesmas preocupações, e ele foi recrutando alguns, eu fui recrutando outros, e conseguimos formar essa coletânea aí de textos que refletem sobre esse momento, seja do ponto de vista das instituições, seja do ponto de vista das políticas públicas, conforme o Geraldo vai explicar na apresentação mais minuciosa do conteúdo do livro. Perfeito. E eu peço que o professor Geraldo Monteiro, né, compartilhe conosco, né, digamos assim, de onde partiu a ideia, né, a iniciativa de escrever esse livro, que é Bolsonarismo no Poder, Rupturas Institucionais e Suas Consequências. Bom, Robson, isso aí, na verdade, é o desdobramento de um projeto que começou em 2020, quando eu, no caso, com o professor Carlos Sávio Teixeira, também, que é colega nosso lá da UF, percebemos que havia um desafio a ser vencido pela ciência social brasileira, que era a compreensão do bolsonarismo. Naquela época, nós ainda estávamos um pouco estupefatos com a chegada ao poder de um político obscuro, de um político de baixo clero, de um político absolutamente inepto, nas funções de liderança, de governo, enfim. E tendíamos a tratar essa questão como uma questão passageira, né? Algo que seria rapidamente absorvido pelo sistema político tradicional. E a gente foi percebendo que não, que aquele movimento tinha uma dinâmica própria, tinha uma dinâmica crescente, inclusive. Então, em 2020, nós fizemos a primeira tentativa de compreensão desse fenômeno, publicando um livro chamado Bolsonarismo, Teoria e Prática. Eu até trouxe aqui para a gente ver, né? Deste livro participou também o professor Frederico Lustosa, falando já sobre as políticas públicas, né, no período já no bolsonarismo. Nós percebemos que, como todo movimento neopopulista de direita, especialmente, é, é, é no poder que o movimento se consolida. Na verdade, não existia bolsonarismo antes de Bolsonaro vencer as eleições, né? Então, o bolsonarismo se constitui, se amolda, se forma a partir da prática do poder. E aí vem, então, a ideia de um segundo projeto, que é justamente investigar qual é a prática do bolsonarismo no poder. E aí nós fizemos uma divisão muito didática, digamos assim, né? Nós fizemos um livro dividido em duas partes. Na primeira, nós falamos do bolsonarismo e as instituições, então procuramos fazer uma análise de cada uma das instituições, a presidência da República, a relação com o Congresso Nacional, a questão federalista, as Forças Armadas, né? E numa segunda parte, nós nos dedicamos ao estudo pormenorizado das políticas públicas, né? O professor Frederico Lustosa fez
uma introdução a essa parte, que é o texto dele, Políticas Públicas em Tempos Sombrios, junto com o nosso amigo Augusto Paulo Cunha também. E, a partir daí, fizemos a análise da política econômica, da política de educação, da política de cultura, né, da política de segurança, enfim, as várias políticas públicas foram examinadas a partir daí, com o intuito de encontrar a lógica do bolsonarismo no poder. Professor Frederico Lustosa, e com relação o entendimento de vocês hoje, né, há muitas perspectivas, né, de que todo o público que segue Bolsonaro é bolsonarista, ou todo aquele que votou, ou aquela que votou em Bolsonaro seria um bolsonarista. Alguns falam que existe o bolsonarismo raiz, outros que é o bolsonarismo mais light, ou Nutella, né, como tem uma professora pesquisadora que fala, usa esse termo, mas não me lembro agora, não me recordo o nome da professora nesse momento, mas eu queria, a partir da compreensão de vocês, né, saber exatamente o que é que vocês entendem por bolsonarismo. Bom, o bolsonarismo é um fenômeno brasileiro, evidentemente, porque se consolidou aqui a partir desse personagem, Jair Bolsonaro. Mas ele é a manifestação de um crescimento das ideias conservadoras no mundo inteiro e talvez ideias, aí, em certos casos, fascistas, né, que vêm se expandindo no mundo inteiro, seja em alguns países da Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, etc. Nós vemos várias manifestações de lideranças, né, que abraçaram essas ideias e, diante do desencanto aí com uma crise continuada, tem encontrado eco nos corações e mentes das populações de muitos países, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Na América Latina não é diferente. Então, o É Bolsonaro. o caso fora daqui, por exemplo, é o caso de como foi o período de Trump nos Estados Unidos, né? E os casos também, tipo da Hungria, Turquia, Filipinas, alguns de líderes à extrema direita que têm comportamentos, discursos muito semelhantes ao do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Agora na Itália, né, com a Na Itália vitória agora. dos fascistas, né, que é mais uma manifestação disso. Então, esse movimento não nasceu no governo Bolsonaro, criou-se um clima na sociedade que favorecesse a emergência de uma liderança desse tipo. Desde 2013, né, com aquelas manifestações que a gente não entendia direito, né, que era em torno dos 20 centavos da passagem de ônibus, mas depois se expandiu de uma tal maneira que não tinha lideranças conhecidas, não tinha uma pauta concreta e compreensível, e que, quando a gente descobriu, anos depois, aquilo tinha sido financiado, né, pela direita e tinha sido fomentado, né? E a partir dali começa a se formar esse caldo de cultura, né, que permitiu a emergência de Jair Bolsonaro. E aí sim assume explicitamente, né, uma pauta direitista, né, que o Geraldo procurou analisar no que ele chamou de ideologia bolsonarista, né? Quais são as características, o que é que ela extrai desse movimento internacional e o que é que ela tem de autóctone, digamos assim. Então, o primeiro capítulo do livro é o capítulo que o Geraldo escreveu, que trata dessa ideologia bolsonarista. E aí eu passo justamente a pergunta, né, diante do que você acabou de colocar, ao professor Geraldo, né? O que é que está contido nessa ideologia bolsonarista? Então, vamos começar. Enquanto vocês falavam aí, eu estava procurando aqui no meu texto uma definição preliminar que eu dei de bolsonarismo em 2020. Né? Então, eu dizia o seguinte: o bolsonarismo é um movimento neopopulista de extrema-direita baseado na adesão às ideias e posições de Jair Bolsonaro, o qual, sustentado por setores econômicos como o alto empresariado e o setor financeiro, e por setores sociais da hierarquia religiosa conservadora, a classe média tradicional, as forças militares e de segurança, incluindo as milícias, é portador de uma ideologia liberal conservadora difusa que conjuga orientação neoliberal na economia com valores de ordem, hierarquia, patriotismo e combate à diversidade e a toda forma de identidade coletiva distinta da identidade nacional. É uma definição bastante longa,
mas que procura situar, né, historicamente o que ele é, quer dizer, E contempla os vários grupos que integram, né, os apoiadores, isso, né? para a gente ter uma noção, digamos, de sociologia política, né, dos grupos que sustentam o bolsonarismo. Então, em linhas gerais, o bolsonarismo é um movimento político baseado nas ideias e ações defendidas por Bolsonaro. Não precisam ser ideias originais do Bolsonaro. Então, a ideia, por exemplo, de uma ideologia de gênero é uma ideia sustentada por Bolsonaro, independente dela ser real ou não, ou dele ter inventado esse termo, né? Então, o bolsonarismo é uma ideologia política, né? Porque a gente entende como ideologia política toda aquela ideologia em contexto, né? Você tem o liberalismo de uma maneira geral, como um sistema de crenças, mas ele se transforma em algo real quando ele chega num determinado país e ele assume ali um papel de organização das forças políticas, enfim, um papel por exemplo, de moldar as instituições republicanas. Então, o bolsonarismo ele é essa ideologia em transformação. Ele basicamente, e aí já é um texto que eu publiquei nesse livro, eu trato da ideologia bolsonarista e ela tem 4 eixos, fundamentalmente, né? O primeiro é o patriotismo barra nacionalismo barra antiglobalismo. O bolsonarismo defende uma noção de nação, né, quando ele fala de nacionalismo, que tem muito mais a ver com a ideia de pátria, né? A pátria é essa entidade imemorial, né, que se constituiu ao longo do tempo, onde os nossos antepassados depositaram seu sangue para obter essa terra, enfim, e ela evoca uma espécie de passado comum e destino manifesto. Então, é uma ideia muito forte, inclusive nas Forças Armadas. Se você entrar no site do Estado-Maior do Exército, você vai ver que lá um dos valores fundamentais dos militares é o patriotismo. E patriotismo significa serviço incondicional, amor incondicional à pátria, essa entidade que o Bolsonaro vive evocando, né? O patriotismo. A Até no part... discurso de campanha tem aquelas três palavras, né, que é Deus, Pátria Deus, e pátria e Família, família. né? Mas aí É até eu isso. quero perguntar, por exemplo, ao professor Frederico, né, como é que dá para se compreender uma defesa de pátria quando você vende o patrimônio brasileiro, inclusive para estrangeiros, né? Exatamente. A contradição está sempre presente no bolsonarismo, né? O meu texto, que introduz a segunda parte, trata da ideologia liberal, né? Que é um processo que vem se consolidando ao longo dos anos e o bolsonarismo é apenas mais uma manifestação disso. Mas aqui no Brasil, em virtude da sua origem militar, em virtude de um arraigado corporativismo que está presente na sua a prática política, né? Na verdade, ele nasceu na política como um representante dos interesses corporativos dos militares, né? Ele entra em contradição a todo momento com esse suposto liberalismo. Então, o Paulo Guedes é desmoralizado perante os seus colegas liberais em função das concessões que todo dia ele é obrigado a fazer ao corporativo dos bolsonaristas. Do Então, furo ao teto de gastos, inclusive, né? exato. Então, o Bolsonaro, de um lado, faz concessões para privatizar, inclusive a maior empresa de energia elétrica do mundo, privatizada num momento completamente inapropriado, né? Certamente, pelo menos do meu ponto de vista, não devia nem ser privatizada, mas, sobretudo, nesse momento, totalmente contrário a essa ideia de pátria, de segurança, de defesa, de estratégia Aí o que caso teve do petróleo, presente. nós que temos condição de Exatamente. atingir muito próximo à autossuficiência, hoje a gente precisa comprar petróleo de fora e fica sujeito à variação de preço que a gente não Exa- controla. E quando dispara, né, como é que a gente está pagando literalmente esse pato, né? E eu exa- pergunto agora ao professor Geraldo, né? Me parece que um outro componente, além da questão de usar o Deus, pátria, tem o Deus, pátria e família. E quando eu falo em Deus e família, me parece que também há algumas contradições, não é, professor Geraldo? Olha, sim, isso é a marca. Veja,
esses movimentos de extrema-direita que chegaram ao poder, vide trumpismo, urbanismo, enfim, o lepenismo na França, né? Marine Le Pen, né? De Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, quer dizer, um movimento que já está na política francesa há pelo menos 30 ou 40 anos, né? Desde 1986, por acaso, fiz a minha tese, minha dissertação de mestrado sobre o Front National na época, né? Então, desde 1984, a extrema-direita se tornou um ator político importante na França, mas todos eles, todos esses as manifestações de extrema-direita, de conservadorismo, de nacionalismo, são nacionalismos retóricos, porque eles são conjugados a políticas neoliberais, que justamente entram em contradição com a posição, por exemplo, antiglobalista. O ex-chanceler, aquele Ernesto, esqueci agora do sobrenome dele, foi o primeiro chanceler do Bolsonaro. Ernesto Araújo. Araújo, obrigado. Isso, Ernesto Araújo. Ele faz profissão de fé antiglobalista, mas o governo Bolsonaro é estritamente neoliberal e nos últimos 3 anos já foram privatizadas 76 empresas estatais que eram controladas pelo governo federal. Desde concessões de aeroportos, né, estradas, etc., somando tudo, foram 76 privatizações em 3 anos. Quer dizer, é um patriotismo puramente retórico, é aquele feito para as massas, né, para usar a camisa do Brasil, para Só para isso, né? desfraldar a bandeira, é para isso. E eu queria só dizer o seguinte, que além desse componente do patriotismo, nós temos ainda o personalismo revolucionário, que eu chamei de, né, e o anticomunismo, o anti-esquerdismo e o anti-iluminismo, né? Então você tem um personalismo revolucionário, que é uma característica do bolsonarismo, que é um movimento que é eminentemente golpista. A atitude deles é golpista, porque eles entendem que esse sistema político ele é corrompido, né? Ele está ali ao serviço, né, dos interesses dos comunistas, enfim, dos ativistas dos direitos humanos, dos Aliás, ambientalistas. aliás, ressuscitaram o comunismo, né? Que não tem uma coisa sem pé nem cabeça, né? Mas isso é indiferente para eles, porque a ideologia de gênero também não existe. E, no entanto, eles fazem disso um fantasma, né? O anticomunismo é apenas uma posição agregadora, né? Você coloca de um lado todo mundo que não quer que supostamente o comunismo volte. Eles evocam a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte como exemplos de países comunistas que seriam indesejáveis. Tal. E, finalmente, o anti-iluminismo. Eles são contra a razão, né? O Olavo de Carvalho dizia que com o comunista você não debate, você combate. Né? Inclusive, ele advogava em favor do uso do palavrão. Tem passagens, eu cito, vou fazer aqui Alô? mais uma propagandazinha. Eu escrevi um Sim. livrinho chamado Pequeno Manual Antibolsonarista. Alô? Nesse livrinho aqui, Alô, alô? Sim. eu cito o Olavo de Carvalho numa passagem em que ele advoga em favor do uso do palavrão. E a gente sabe que o Bolsonaro fala muito palavrão, ele mesmo admite. Eu falo palavrão, mas não roubo. É a última pérola do Bolsonaro. Porque o próprio Olavo de Carvalho tratava os comunistas assim, porque ele dizia os comunistas merecem ser tratados com palavrões, porque eles não são gente. Entendeu? Então, assim, Ou na seja, é uma discussão perspectiva. que não é racional, né? Quando ela existe, né? Não é uma discussão, é um embate. É um embate. Entendeu? Então, assim, entre eles não existe essa coisa do vamos debater, porque é próprio da democracia o debate. Não. Todas as instâncias são instâncias de combate para persuadir as pessoas, né? Ou então aniquilá-las, porque o opositor ele é do mal, né? Bolsonaro já disse repetidas vezes, é um combate do bem contra o mal. Então, com o mal, a gente não compõe, a gente não faz acordo com o mal, a gente aniquila. Então, é esse, digamos assim, a matriz ideológica do bolsonarismo, é isso. E, consequentemente, todas as
manifestações de racionalidade, de iluminismo, né, da razão, do humanismo, são tidas por eles como mimimi, ou como Ou coisas que seja, sai realmente o não. iluminismo, né, e entra o negacionismo, né? O negacionismo, Terra exatamente. plana, antivacina, né? Uma série de coisas que a gente vê que está sendo propagada no país, né? E também Isso. peço ao professor Frederico Lustosa, né, que compartilhe conosco também, né, outras características, né, do próprio bolsonarista, né, que inclusive é sem partido, não é? Porque ele pode estar no partido A, B ou C, tanto faz, se elegeu por um, já está em outro, amanhã pode mudar para outro, né? E, na verdade, são as características do próprio Bolsonaro que tem, digamos assim, gerado essa identificação com a parcela da população no Brasil, não é? Sem dúvida. E esse aspecto que nós estamos chamando de assim, mais ideológico, ele acaba tendo impacto, de um lado, nas instituições e de outro nas políticas públicas, né? Então, e também em nenhum dos dois casos isso vem de hoje. Tem antecedentes, como a gente dizia, antes do início desse governo. Então, ponto de vista das instituições, o bolsonarismo está sempre desafiando a ordem democrática, né? E nisso, nesse embate entre as instituições, elas acabam se fragilizando, né? Então, como eu dizia, desde 2013, nós vemos aqui uma crise institucional em todos os poderes, né? Aquele respeito mútuo entre os ministros do Supremo, as relações entre o Ministério Público e o Supremo, as relações com o Executivo, as relações com o Legislativo, a invasão de competências, né? Esses processos de politização da justiça e de judicialização da política, né? São manifestações de uma crise institucional. Por isso, a gente diz na introdução ao texto, né? As pessoas dizem que as instituições estão funcionando perfeitamente. Claro que não. As instituições estão em crise. Elas estão resistindo, mas elas não estão funcionando bem, né? Inclusive, a medida desde o começo do governo, né, que quando Exatamente. aconteceram períodos assim de muitos ataques e as instituições brasileiras se limitavam a notinhas, eu cheguei a publicar vários vídeos com análise, escritos, textos sobre isso também, né? Daqui a pouco acometia-se algo impactante de ataque à democracia, de ataque à instituição, aí você tinha a OAB, Supremo, Câmara, Senado e outras instituições que simplesmente publicavam a notinha, né? E de notinha em notinha, muita coisa grave foi se naturalizando até se criar esse monstro que nós temos hoje, não é? Exatamente. E você vê que as instituições se fragilizaram tanto que ficou o Superior Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral Supremo Tribunal Federal. acuado, temendo a agressões das Forças Armadas em função do presidente que é frequentemente questionando o processo eleitoral. Então, isso vale para decisões do Supremo, que também são questionadas em praça pública, né, com xingamentos da pior espécie, dentro do Palácio Planalto, numa reunião ministerial. Nunca se viu isso no Brasil antes, essas relações de tensão entre os poderes. E, de outro lado, em si também sobre as políticas públicas. Comentou-se aqui já as contradições com o liberalismo, mas o negacionismo impactou terrivelmente a política de saúde, né, a ação do Ministério da Saúde, né, contra as A condução vacinas. do combate à pandemia, né? Exatamente, as vacinas, a cloroquina, tudo isso é em função de uma ideologia negacionista que nega a ciência, que nega as conquistas, né? Aí todas as conquistas civilizatórias que têm sido postas em causas pelo bolsonarismo. E aí a gente vê retrocessos na educação, né? Isso também vem desde lá do governo Temer, com a reforma do ensino médio, mas aqui tentando enfraquecer as universidades com cortes violentos de recursos. Se o Geraldo já mencionou, se impactou as relações exteriores, né? O Brasil preferia, dizia o ministro Ernesto Araújo, ser pária no cenário mundial do que ocupar qualquer tipo de protagonismo. A desmoralização das Forças Armadas, né, com essas coisas ridículas, além do corporativismo desbragado, que faz uma reforma
da Previdência para dar aumento aos militares, mas também essas compras de Viagra, de picanha, Prótese de peniana. prótese peniana, tudo isso. Então, em cada setor, se você fizer um levantamento, você vai encontrar coisas escandalosas que caracterizam não as políticas SUS, mas as antipolíticas implementadas nesse governo. Não, o Bolsonaro dizia, e a gente menciona isso em dois textos, né, que o seu governo não veio para fazer nada, mas para destruir coisas que estavam feitas. Né? A sua vocação não é construir nada de novo, mas destruir o que tinha sido erigido aí, segundo ele, pela ideologia Ele dizia que ia gramsciana. colocar no Que... lugar, né? E Exatamente. aí um grande problema também, né? Quando se pensa nessa questão do ataque que se faz, né, pelo tipo de governo às instituições públicas, né, e às políticas públicas de saúde, educação, segurança e tantas outras áreas, há um componente que tira a participação democrática do cidadão e abre espaço para cada vez mais autoritarismo, né? Um dos primeiros atos do governo, né, além de tentar acabar com a transparência, que foi se acabando ao longo do tempo, né? E daí como é que daí fica se arvorando de dizer que não tem corrupção, e claro que tem, mas tem um outro fator que além de acabar com a transparência, é você desmantelar como foi feito os conselhos de participação em todos os ministérios, em todas as áreas de governo, né? Isso aí foi um verdadeiro escândalo, não é, professor Geraldo? Olha, isso particularmente me toca muito. Num livro que eu publiquei em 2018, chamado Estado, Democracia e Direito no Brasil, que tratava justamente dos 30 anos da Constituição Federal, eu dediquei um artigo à democracia participativa, né? E fiz uma longa descrição dos vários mecanismos de participação que vinham crescendo ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos os municípios, por exemplo, né, as comissões municipais, os conselhos municipais de saúde que existem em todos os municípios brasileiros, os conselhos municipais de educação, em vários municípios brasileiros também já tem conselhos de participação na área social, enfim, em direitos humanos. Então, o Brasil foi construindo ao longo do tempo uma tradição de participação bastante vigorosa, né? Hoje a gente, na época, contabilizava mais de 100 mil pessoas envolvidas em diferentes conselhos, tanto em nível federal até o nível municipal, né? Envolvidas em vários tipos de participação, desde os conselhos tutelares, né? Enfim, conselhos municipais de saúde, até o Conselho Federal, o Conselho Nacional de Educação, tudo isso englobado, mais de 100 mil pessoas envolvidas. E, obviamente, esse foi um dos primeiros alvos de ataque do Bolsonaro, que, numa canetada só, extinguiu praticamente todos esses conselhos, alguns que ele não poderia, inclusive, extinguir, porque eram previstos em lei. Essa questão foi parar no Supremo. Na área do meio Então, ambiente, inclusive, né? na área do meio ambiente, sim, muitos conselhos estão instituídos por É. lei, né? E a participação é um dos princípios constitucionais. Então, na verdade, o que o Bolsonaro quer fazer é negar e destruir todo o legado da Constituição de 1988, que é uma Constituição de direitos. E ele acha que antes dos direitos vêm os deveres. Essa é da ética militar e do discurso bolsonarista. Os deveres precedem os direitos. Então, ele mesmo, numa reunião em Washington, em janeiro de 2019, disse textualmente: nós vamos primeiro ter que destruir muita coisa para depois construir algo. Ele tinha que destruir tudo que a esquerda tinha feito. E esse tudo que a esquerda tem feito atinge desde as coisas que o Lula fez até as coisas que o Fernando Henrique fez, até as coisas que Itamar fez, porque é todo o legado da Constituição de 88 que está na mira do bolsonarismo. Então, ele não vai descansar enquanto não fizer essa obra de destruição, que ele considera uma obra necessária, né? Porque o bolsonarismo é uma atitude estritamente ideológica. A gente foi vendo cada uma das políticas públicas, fica claro que é uma intervenção de caráter ideológico, não tem nada a ver com Apesar de dizer que é racionalidade. não ideológico, né? Sim, ele diz que ele está indo contra a ideologia de esquerda, mas, na verdade, ele está implantando um discurso estritamente ideológico, e na educação em particular, porque é o grande campo de batalha deles. Os pastores,
entendeu? Os pastores evangélicos, a hierarquia católica também, conservadora, não são só os evangélicos que estão envolvidos nisso. E é por isso que ele teve já 5 ministros da educação, porque é um campo de batalha, né? Onde todos os conservadores querem influir, porque eles acham que é ali que é o lugar da doutrinação marxista nas escolas. E com isso eles atacam os professores, tem o movimento Escola Sem Partido. Se você entrar no site dele, é um delírio completo. Relatos de professoras que teriam sido agredidas por alunos porque criticaram Marx, por exemplo, em sala de aula, né? Enfim, tem relatos que são absolutamente mentirosos. A gente vê isso porque não tem referência. Uma professora chamada Maria, no interior do Piauí, teria feito uma doutrinação a coisas escabrosas do tipo assim, Che Guevara para crianças. Teria havido uma cartilha chamada Che Guevara para crianças. Ninguém apresenta prova nenhuma de nada, são boatos que visam criar aquele clima de É medo um com o campo de qual... batalha com golpe baixo, né? Sim, Completamente sem regras, né? E aí eu sim, pergunto ao exatamente. professor Frederico Lustosa, caminhando para próximo de finalizarmos a nossa entrevista, até que ponto se pode dizer, professor Frederico, que essas pautas mais ligadas à questão de costumes, de crenças, e que são mais polêmicas, por exemplo, elas servem para distrair a população, desviar o foco e engajar militantes, onde, ao mesmo tempo, por outro lado, vai se tocando uma pauta extremamente neoliberal na área da economia, né? Até que ponto isso pode ser tido como, digamos assim, como um entendimento acertado ou se o caminho seria outro? Sem dúvida, é inteiramente procedente. Na verdade, essa pauta, que interessa muito pouca gente no país, ela esconde essa pauta liberal e esconde a incapacidade do governo de tocar uma pauta racional, né? O governo não tem capacidade de implementar políticas para recuperar o emprego, para reconstruir o salário mínimo, para lidar com a inserção internacional do país. O governo não tem um programa para trabalhar essas questões que são fundamentais e diz respeito à vida do cidadão, que diz respeito à sua sobrevivência. Então, ele fica todo o tempo levantando temas que são inteiramente secundários para a sobrevivência da nação e que sempre convivemos com pessoas pensando diferentemente sobre esses diferentes aspectos, né? Ou seja, há pessoas que são mais religiosas, que acreditam em determinadas coisas, há pessoas que são contra o aborto, há pessoas que veem o aborto como uma questão de saúde pública, e o país conviveu com isso a vida toda, fazendo progressos civilizatórios que agora estancaram, não só estancaram, como houve muito retrocesso. Então, de fato, a ideologia, assim como a religião, ela é utilizada muitas vezes para distrair as pessoas, como você falou, né, e colocá-las longe dos questionamentos mais importantes. E Né? de Não é à toa, privatizações e de pautas econômicas, né, que vão, né, exatamente. atacando os direitos da população, né? Não é à toa que pessoas que vivem em situação econômica precária, né, entregam, às vezes, grande parte do seu salário para essas igrejas, pessoas doam bens, pessoas que têm poucos bens, que não têm nada para deixar para os seus filhos, doam a essas igrejas, né, porque elas são, digamos assim, embriagadas por um fanatismo que realmente desvia das questões fundamentais da sobrevivência e da solidariedade entre os homens. Professor Geraldo Tadeu, né, o que é que você poderia complementar sobre esse assunto? Olha, na verdade, isso é uma longa história, porque a racionalidade é uma herança da Revolução Francesa que era carregada pelos liberais, humanistas, né? E tipo Voltaire, entre outros, iluministas, ou pela esquerda. A esquerda sempre carregou, através da influência de Marx, né? A racionalidade como digamos assim, um vetor fundamental da análise das conjunturas, enfim, do desenvolvimento da humanidade, mas não é da direita. A direita, desde sempre, né, desde que Edmund Burke publicou as reflexões sobre a Revolução na França, que é o marco
inicial do conservadorismo moderno, né? Os valores da direita são ordem, hierarquia e autoridade. Deus, pátria e família. Né? Esses são os valores da direita. A direita sempre foi antirracionalista ou irracionalista. Sempre apelou para as energias vitais, né? Para o elan vital e coisas do gênero. Né? E a gente está vendo, hoje em dia, uma expressão atual desse tipo de atitude. Na verdade, o que a gente observa é a tal da guerra de narrativas. Né? Tem uma narrativa que diz, olha, o país está em crise, 10 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados, os 33 milhões passam fome, etc. Enfim, o país não cresce. E a outra pauta é o aborto, a ideologia de gênero, né? É a volta do comunismo. Né? E E quando nega eles. a pobreza, né? Nega que existe esses milhões de desempregados, nega tudo isso, essa realidade, né? Muito Sim, bem. e aí, na verdade, a gente acaba sendo levado a jogar no campo deles. Eles nos E isso levam para jogar talvez, no. isso aí de repente talvez seja um erro estratégico do campo progressista, né, de dar suporte a toda a discussão, né? Eu me recordo de Michel Foucault, o poder é algo, não é uma coisa, é algo que se exerce numa relação, né? Se eu pressiono, faço uma força aqui, se há uma resistência, essa força, né, essa força existe. Se não tem resistência, passa direto. Então, às vezes me parece que o campo progressista dá muito cabimento, vamos usar essa palavra assim, né, às pautas, né, aos temas, né, que são levantados, né, pelo presidente da República. Até que ponto se pode dizer que a extrema direita cresceu, né, e todo esse campo, estamos falando do bolsonarismo, cresceu dentro do vácuo causado pela falência da direita, no caso do Brasil? Não, eu diria que o bolsonarismo chegou onde chegou pela absoluta desintegração da centro-direita. Desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o país vivia na alternância entre um bloco de centro-direita, liderado pelo PSDB, com o PFL na época, depois DEM, etc., e um bloco de centro-esquerda, liderado pelo PT. Quando houve alternância, é porque o bloco de centro-esquerda, no caso, liderado pelo PT, pelo PSB, pelo PDT e outros partidos, assumiu essa posição. E o que nós vimos na queda da Dilma, esse processo de impeachment, e a assunção de um governo Temer, que era um governo absolutamente sem legitimidade. Foi a primeira vez que um presidente em exercício não foi candidato à reeleição, podendo ter sido, que era o caso do Temer. Então, criou-se um vazio, que foi ocupado pela extrema-direita. Essa é uma circunstância que ainda persiste. O PSDB praticamente desapareceu nessa eleição. Então, há que ser reconstruído um centro-direita para que a gente possa tentar afastar a extrema-direita do centro do poder. Bom, caminhando para o final da nossa entrevista, eu quero agradecer a participação do professor Geraldo Monteiro e também do professor Frederico Costa. E eu deixo o momento final para as despedidas de cada um sobre o que acabamos de conversar. Pode acrescentar com algo importante que, porventura, a gente não tenha falado. Eu inicio com o professor Frederico, né, com as suas considerações finais e pode complementar algum tema que você considere importante. Professor, seu microfone pode ligar. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Robson por essa iniciativa. Eu acompanho o programa dele, sempre tenho recebido aí os posts em que entrevistas muito importantes têm sido feitas. Você faz um trabalho muito valioso, né, para a informação da população e lhe parabenizo por isso. E, por outro Obrigado. lado, eu acho que esse debate continua, né, não se esgota aqui, mesmo que, como todos esperam, o governo Bolsonaro termine em janeiro, né, ele elegeu uma bancada muito expressiva, né? Nós temos aí 9 senadores conservadores que assumiram, né? Pessoas até caricatas, né? Pessoas que apareceram aí nessa crise da pandemia e em outros temas, né? Menino veste azul, menina veste rosa, né? Um manda, outro obedece. Todos esses personagens, a começar pelo general Mourão, né, estão eleitos e vão nos representar no Congresso Nacional. Então, esse debate precisa estar ocorrendo todo dia para que eles não consigam impor suas pautas no Congresso Nacional.
Então, esse trabalho que você faz é muito importante nesse esclarecimento da população. Então, obrigado pelo convite e vamos continuar acompanhando o seu trabalho aí. Abraço. Obrigado, professor Frederico. Obrigado também, professor Geraldo, por suas considerações finais. Pode acrescentar algum tema, inclusive como as pessoas fazem para adquirir o livro sobre o qual nós acabamos de falar, que trata exatamente do bolsonarismo. Se tiver o livro aí, pode até mostrar a capa, né, que é o livro Bolsonarismo no Poder, Rupturas Institucionais e Suas Consequências, né? Muito bem. Isso, aqui, já dois garotos propaganda aqui do livro, eu e o Frederico. Olha, Robson, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Né? Eu acho que é fundamental a gente usar a internet, usar esse veículo para esclarecer as pessoas, né? Para debater. E no momento atual que nós estamos vivendo, é importante a gente ter clareza do que é o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo não vai ser domesticável em nenhum momento. É um movimento destrutivista, revolucionário, e sempre será assim. Eles consideram que eles são portadores de uma missão histórica junto ao povo que eles representam. O Bolsonaro ele diz várias vezes: eu sou o povo, eu sou a Constituição. Né? Então, eles estão imbuídos dessa missão que foi dada pelo povo de combater elites corruptas. Seja ela quem for, todo mundo entra nesse caldo. Quer dizer, é o Supremo Tribunal Federal que não deixa ele governar, é o Congresso que não deixava ele governar, né? É a grande mídia, são os institutos de pesquisa, os Governadores, a culpa, ativistas. né, quando tem algum mérito, se é que tem, né, é do presidente. Quando há uma série de problemas digamos assim, de incompetência, né, aí foi por causa de um terceiro, né, nunca dele, né? É sempre a culpa dos outros, mas é entender que esses outros eles estão mal intencionados, eles querem explorar o Brasil, eles querem corromper as crianças, querem sexualizar as crianças. Todos eles são eminentemente maus. Os comunistas, o Olavo de Carvalho diz assim, como é da própria natureza dos comunistas, eles estão sempre querendo fazer o mal. Então, os outros são como vilões de histórias em quadrinhos que acordam querendo fazer o mal. Não tem composição com essas pessoas. E o bolsonarismo será sempre assim. Então, não há composição com eles, não há acordo assim, não há domesticação. É vencê-los, né? Evidentemente, pelas armas da crítica, né? Como dizia o velho Marx, né? Ou melhor dizendo, pela arma do voto, né? E não vamos deixar que eles transformem as bibliotecas em clubes de tiro, né? Como já anunciou o próprio Bolsonaro. Não podemos ter nenhuma ilusão de que o bolsonarismo vai ser domesticado um dia. É isso que recado que eu queria deixar para o contexto que a gente está vivendo. E para comprar o livro, entra no site da editora Anagrama. Tá? Anagrama. anagramaeditora.com.br. Tá bom? Depois, Perfeito. depois eu posso mandar o link, você põe aí no vídeo, se for o caso. Isso, Combinado. vou mandar aqui. Obrigado. Ok, obrigado, professores. Obrigado, Robson. Valeu. Obrigado. Forte abraço. Abraço. Um abraço.